Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, um vídeo rápido, não quero me aprofundar muito na ferramenta, mas mais para dar um norte aí para quem não entende, quero falar sobre Expander e Gate, tá? Uma das formas aí de aplicação, tá? Então, o Gate, para quem não sabe o que é o Gate, você determina com os controles, que é parecido com o compressor, né? Mas você determina que horas que, de acordo com o som, com a pressão sonora, você determina a hora que o gate abre para o som vir e quando o gate fecha para o som acabar, tá? Isso é muito usado para vazamentos, né? Por exemplo, um gate no bumbo da bateria. Então, eu vou ter que determinar o gate que ele vai abrir só quando tocar o bumbo. Quando não tá tocando o bumbo, o gate fecha e não vem vazamento de outras peças da bateria, tá? Basicamente é isso. E o expander, ele trabalha de uma forma parecida com o gate, só que o nome já fala, né? Ele expande, ele é o meu contrário do compressor. O compressor, ele comprime, o expander, ele expande o sinal, né? Só que ele funciona meio parecido com o gate na parte quando ele fecha o sinal ali. Só que ele não é tão agressivo quanto o gate. Ele é mais suave, né? Então eu vou dizer aqui, por exemplo, eu uso expander nas vozes, né? Porque aqui no ao vivo isso me ajuda um pouco a diminuir um pouco a questão da microfonia, né? Do feedback. Porque quando o cantor não está cantando naquele microfone, automaticamente fecha, tá, o canal. E enfim, vazamentos, essas coisas. Então ele auxilia um pouco, deixa um pouco mais limpo assim o seu ambiente, tá? E só que você tem que usar ele de uma forma muito sutil na voz, porque a voz, para não correr o risco da pessoa na dinâmica ali cantando, ela tá cantando bem fraquinho e o microfone ser cortado. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma voz aqui do computador mesmo, aqui no Note e tal, selecionei o canal aqui e aqui ó, eu selecionei, tá na X32, eu tô usando Expander 2, tá? O ataque tem que ser bem rápido, que significa quando a pessoa começar a falar, ele vai abrir muito rapidamente para não cortar nenhuma informação, tá? O hold é o tempo que ele fica aberto, tá? Então, assim, geralmente eu deixo aí no meio, como vocês estão vendo, e o release é o tempo que ele vai demorar para fechar novamente, tá bom? E como vocês podem ver, eu também deixo no meio, tá? Vou deixar aqui meu panorâmico aqui para vocês, de repente, caso queiram copiar, tá? Então, vamos lá, eu vou jogar uma voz aqui para vocês verem, ó. Aí o que acontece? É que na mesma parte do gate, tá? A única coisa é que quando eu seleciono aqui o gate, eu venho aqui, ó, e seleciono Expander, ó. Tem o Gate, tem o Duck, ó. Aí tem vários Expander, eu tô usando o 2. Caso vocês queiram testar mais algum outro Expander aí, pode estar testando, tá? E aqui é o Threshold, tá? Que nesse caso aqui eu estou usando no menos 41, tá? Mas vocês podem estar testando aí conforme os irmãos vão falando. Você testa, que é ele que vai definir a quantidade de sinal que entra para abrir esse Expander, tá? E no canal aqui, quando a gente usa o Expander, ele aparece aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Tá escrito Gate, mas eu selecionei Expander lá, que ele fica no mesmo lugar do Gate, tá bom? Ok, eu coloquei uma voz aqui no computador, tá? Eu vou estar desligando aqui o Gate aqui, pra gente ver como é que tá sem o Gate, ó. Ó, já pode perceber que veio um chiadinho de fundo, tá? Não sei do que é aqui, pode ser cabo, pode ser de alguma coisa aqui, que eu tô usando bem alto também, porque o som tá monitorado ali, tá baixo. Mas é uma das coisas que o Gate, o Expander, ele ajuda aí na voz também, é que às vezes tem um chiadinho, alguma coisa, ele ajuda nisso. A gente tem um sistema sem fio aqui da Armor, que a gente descobriu que ele tem um chiadinho de fundo, tá? Então, quando eu tô usando o Expander, eu nem percebo esse defeito do microfone. Tá? Porque é um chiadinho bem de fundo e que quando a pessoa tá falando é imperceptível. Você só escuta ele quando tá sem falar em silêncio, né? Então, e nesse momento o Expander ele tá fechando o canal. Então você acaba aqui nem ouvindo esse defeito, tá? Então, ó, que legal. Assim que eu aperto o Expander, ó, o chiado vai embora. Tá? Então eu vou passar a voz aqui. Time slows when you get close to the horizon. You're just riding. And life is sweet and dangerous, but don't be frightened. And you smile and your hair is flying, and screaming down between the lines.
And when the song hits hard with the drums and guitars, the world explodes to the great divine. Now we're rolling down the road, you and me and the radio. Beleza, vocês viram que tem um chiadinho, fica ali entre a hora que a voz ela para, você percebe mais o chiadinho, tá bom? Agora eu vou ligar o Expander para vocês verem como é que ele vai soar com o Expander, tá? Time slows when you get close to the horizon. You're just riding. And life is sweet and dangerous, but don't be frightened. And you smile and your hair is flying. And screaming down between the lines. And when the song hits hard with the drums and guitars, the world explodes to the great divine. Now we're rolling down the road, you and me and the radio. Beleza? Agora sim, ó. Tipo, legal, deu uma secada tal. Para ficar melhor ainda, o que você pode fazer? Lógico, né? Você usar aqui os recursos da mesa, ó. Eu vou adicionar um pouquinho de reverb, tá? Aqui, ó. Adicionando um pouquinho de reverb de voz aqui. Aí ele vai dar uma naturalidade e vai deixar menos perceptível essa questão do Expander cortando o som. Time slows when you get close to the horizon. You're just riding. And life is sweet and dangerous, but don't be frightened. And you smile and your hair is flying. And screaming down between the lines. And when the song hits hard with the drums and guitars, the world explodes to the great divine. Now we're rolling down the road, you and me and the radio. Você vê que esse reverb que eu usei é um reverb bem curtinho, tá? Para a voz mesmo, mas você pode usar um reverb mais longo, tá? Vou colocar aqui um reverb um pouquinho mais longo para você sacar. Time slows when you get close to the horizon. You're just riding. And life is sweet and dangerous, but don't be frightened. And you smile and your hair is flying. And screaming down between the lines. And when the song hits hard with the drums and guitars, the world explodes to the great divine. Now we're rolling down the road, you and me and the radio. Lógico que para voz falada, né, a pregação, você não vai colocar um reverb que vai ficar ecoando, né? Então, assim, tem que ter esse bom senso, né? Se é louvor, você pode abusar um pouquinho mais do reverb. Se é falado, praticamente, se for um reverb, tem que ser um reverb ali com um ataque ali bem, sei lá, 25, 15 milissegundos, que é só para dar uma caldinha de nada, assim. Tá bom? Beleza, então, aqui isso é o Expander. Ok, então vamos falar um pouquinho de gate, tá bom? Eu trouxe um sample de bateria aqui, no caso a caixa e o bumbo só, tá? Que geralmente a gente usa em tons também, tá? Mas eu trouxe só pra gente exemplificar. Mas geralmente as peças mais usadas na bateria de gate são caixa, bumbo e tons, né? Então tons, ele atacou o tom, veio o som, depois ele fecha, né? Um dos principais, assim, para se usar gate, né? Os tons. Bumbo tá, é muito usado, e caixa também, apesar de eu não usar na caixa aqui na igreja, eu não vejo necessidade, mas é muito usual também na caixa. Outras formas de se usar gate também, muitas vezes, às vezes você tem um instrumento ruidoso no altar, por exemplo, você tem um baixo que tá com algum mau contato, tá com aquele chiadinho de quando o músico tira a mão das cordas e começa a vir aquele humzinho. Guitarra também acontece muito isso, principalmente as Stratos, né, que tem captador single, com você usa drive, essas coisas. E né, não é todo músico que tem aquele cuidado de parou de tocar, ele volta o volume, abaixa o volume, ou não tira a mão das cordas, né? Então, assim, às vezes é músico inexperiente, novo, e tá lá o chiado rolando, ele nem tá se ligando. Então você vai lá e coloca um gate para quando ele parar de tocar, o gate à toa e tira esse chiado, tá bom? Quando ele começa a tocar, o
o gate para, né? Mas assim, sempre tendo aquele cuidado para o gate não tá cortando o cara tocando, né? Pelo amor de Deus, não façam isso. E músico geralmente não gosta de gate por causa disso. Tá? Porque às vezes o técnico pesa a mão um pouquinho no gate e acaba tirando a dinâmica dele lá e tal, tá bom? Então é isso. Eu vou começar com uma caixa aqui. Então eu tô no mesmo canal aqui que eu fiz a voz, tá? Cadê? Olhando pela câmera aqui fica difícil. Então eu tô aqui no canalzinho aqui, tá? Eu vou passar primeiro a caixa sem o gate ligado. Ó, o gate aqui eu tô usando até parecido com o Expander, tá? Só que eu mudei aqui pro gate, tá? Função gate, ataque no 1 também, tá? Então aqui tá parecido. Vocês vão ouvir o chiadinho de fundo, me perdoem, que é alguma coisa aqui de gravação que eu tô gravando no meu gravador aqui. Esse chiado tá vindo de algum lugar. Mas enfim, creio que não vai atrapalhar o aprendizado do vídeo, tá? Então eu vou passar a caixa sem o gate. E só tá o som da caixa aqui, tá? Não tá o som do resto dos microfones da bateria. Só tá o som do microfone e da caixa. E vocês vão ver o vazamento que tem do resto da bateria nessa caixa. Bom, beleza, já deu pra perceber, vocês conseguem ouvir a bateria inteira, tá bom? Agora aqui, ó, vou ligar o gate, ó, o chiado foi embora. que beleza, né? Mas enfim, vamos ouvir agora a caixa gateada e a diferença. Ó, só escuto caixa praticamente, desligando o gate. Ligando. Tá? Então essa é a diferença, mas assim, tendo que tomar muito cuidado, depende muito da pegada do músico. Tem músico que sempre vai tocar caixa forte. Esse cara é mais fácil gatear a caixa, mas tem músico que vai tocar algumas caixas bem fraquinhas e tal. Pode ser que o gate ele não deixe passar essa caixa. Então assim, é uma ferramenta para se usar com muito cuidado, tá? O bumbo é a mesma coisa. Ó, o kick sem o gate, ó. Ó, consigo ouvir todo mundo, ó. Vou ligar o gate. Vou aliviar um pouquinho o threshold. Ó, aliviei demais, ó. Tá vendo? A bateria começou a aparecer de novo, ó. Vou fechando o threshold. Ó. Se eu fechar demais, o que acontece? Ó, nem os bumburi deixa passar, tá vendo? Então eu vou voltar um pouquinho. Ó. Tá vendo? Ó, fica tudo bem sequinho. Voltando aqui pra caixa, uma outra coisa que eu esqueci. Porque você pode falar assim, ah, Hudson, pode ser que a caixa ela fica muito seca, né? Não soa natural e tal, mas ó, quer ver? Pra isso que a gente tem os efeitos, né? Então assim, como eu coloquei reverb lá na voz, então na caixa é a mesma coisa. Vou colocar um reverb na caixa pra tirar um pouco essa sensação de caixa dura, né? Ó. Isso no bolo vai soar bem bonito, tá? E agora a gente tá ouvindo só o microfone da caixa. Então... Mas isso quando a bateria tá tocando por inteiro fica bom. Ó. Tem um delay também, ó. Bem pouquinho, só pra... Enfim, brinquem aí e acho o som certo pra vocês. Tá? Então essa é a minha diquinha aí sobre gate e expander. Espero ter ajudado. Um abração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.